Ora, boa noite a todos, a quem está a seguir. Olá, Pedro, tudo bem? Teresa, que bom. Boa noite a todos. Enquanto mais pessoas se juntam aqui a nós, em primeiro lugar dizer que vamos fazer aqui... Olá, Patrícia. Fátima, tudo bem? Oi, Joana. Vamos fazer aqui um direto assim, tipo flash, que nem sequer estava no plano, mas que nós aqui, do lado da Numerologia da Vida, achámos que era pertinente fazer um outro direto, para além daqueles três que estavam planeados. Ok, estão-me aqui a dizer que não conseguem ouvir. Eu vou pedir que me digam se estão a ouvir desse lado, só para saber que o problema não é do meu. Que hoje, como estamos a fazer assim um direto flash, estou a fazer aqui de uma forma menos formal. Digam-me só se um ok, só para saber se está tudo ok, sim. Só pedir que... Ok, portanto, já aqui umas mãozinhas. Portanto, dizia eu que este direto não estava aqui bem no plano, mas nós achámos pertinente fazer um último direto antes, não só do arranque do 2021, mas também nesta série de diretos em que falámos do ano 2021. Porquê? Porque nós temos recebido aqui muitas mensagens, muitos e-mails, não só sobre o programa e questões técnicas sobre o programa, mas muito em jeito de partilha. Parece que abrimos aqui uma espécie de janela ou de porta, não sei, para haver esse espaço de conversa mais honesta e mais crua sobre o ano. E então nós recebemos vários contactos da nossa comunidade, muito em tom de partilha, de preocupação, dá uma forma também de consternação e inquietação sobre todos aqueles tópicos que nós fomos falando nestes últimos diretos sobre 2021 e nós acreditamos que talvez parte disso se deva ao facto de, ainda que nós tentemos sempre colocar aqui um tom positivo e motivador sempre que fazemos análises, usando a numerologia e sempre que falamos, digamos assim, de uma projeção daquilo que os nossos anos poderão ser, a verdade é que nós este ano tivemos de ter uma conversa um pouquinho mais séria e tocar assuntos que se calhar nós preferíamos não ter tocado ou preferíamos que fossem diferentes quando chegamos a um mês como janeiro, que geralmente é sempre um mês de esperança e renovação e um ano novo, pronto. E a verdade é que isso não quer dizer que não tenha estado presente também essa motivação, mas de alguma forma falámos aqui de tópicos que nos fizeram pensar e que nós ficamos, por um lado, muito satisfeitos que tenham trazido essa reflexão, mas sentimos que, de facto, surgiram imensas questões que, para responder a todas, por e-mail e por mensagem, seria bastante complexo. Neste momento, todo o nosso suporte, toda a nossa equipa, que está sempre na linha da frente a responder a e-mails e mensagens, por si só já está ocupada com toda a organização do programa 2021 e como é que nós pensamos muito enquanto equipa, falamos muito enquanto equipa, cada um... temos uma equipa espalhada pelo país e cada um se reunimos sempre em Zoom e falamos muito de como é que nós podemos contribuir melhor para a comunidade, que ideias novas é que podemos trazer aqui para vos ajudar a aproveitar as oportunidades que a vida tem. E nós temos trazido essa reflexão muito, mas sentimos de facto que responder a toda a gente por e-mail e por mensagem seria bastante complexo, porque está a decorrer o programa 2021, e então achamos por bem porque não fazer aqui um direto e, inclusivamente, abrimos hoje aqui espaço para vocês colocarem algumas ideias no Stories, que correu bastante bem, recebemos bastante feedback da vossa parte e a maior parte das partilhas que existiram, todas elas vão convergir nos tópicos centrais do ano 2021, alguns deles já falámos. E nós achamos, de facto, que seria bastante produtivo pegar nesses tópicos e reduzi-los aqui a outros pequenos tópicos para vos dar maiores orientações, ok? Tão bom que se está a juntar tanta gente aqui
Confesso que não estava à espera que foi assim um direto assim, pensado meio à última da hora. Mais propriamente ontem, quando terminámos e vimos que tínhamos tantos e-mails, achámos por bem hoje de manhã lançar o desafio. E, portanto, vou aproveitar para dar aqui alguma boa noite enquanto se juntam mais pessoas. Tenho tantas caras conhecidas aqui. Olá, Rita. Inês, a Teresa, a Joaninha do Macrobiótico, Dora, a Filipinha. A Vera falou-me bem de ti. Gostava de saber quem é essa Vera. Conheço muitas Veras de quem que levo no coração. Ok, Joaninha, da Madeira. Espero que esteja tudo bem por aí. Ok, bem, aqui muitas pessoas conhecidas. Muito obrigada por se juntarem aqui a nós neste direto. Ok? Neste e nos outros. É muito bom ter esta comunidade. Flávia, do Brasil. E pronto. Então, o que é que nós queremos falar aqui? Bom, em primeiro lugar, antes de falar aqui das vossas questões, tenho aqui tudo anotado para não me esquecer de nada. Nós queremos dizer-vos, e obviamente não é só em meu nome, Ana Sequeira, é em nome... Vera Spiegel. Sim, a Vera Spiegel. Minha mentora, foi minha mentora. Graças a ela que descobri a numerologia. Levo no coração, sim senhora. Dizia eu então, Lara, tudo bem? Dizia eu então que, antes de arrancarmos aqui para os tópicos, dizer em meu nome e em nome de toda a equipa que nós estamos aqui para vocês. Nós ouvimos todas as vossas partilhas, nós lemos com todo o carinho as vossas partilhas e que nós sabemos o quão desafiante está a ser esta fase que nós todos estamos a viver. Sabemos, inclusivamente, porque temos também deste lado aqui as ferramentas como a numerologia, que este ano que está a entrar agora, que ainda nem sequer atingiu o seu pico, vai ser desafiante, nos vai trazer aqui muitas considerações. E então dizer-vos que nós, enquanto equipa e enquanto também pessoas, sabemos perfeitamente o que é que se está a passar desse lado, que nós estamos aqui para vocês, que vos ouvimos e que estamos totalmente focados em construir soluções para vos ajudar a navegar este ano as mesmas soluções que nós próprios queremos para nós. E, portanto, estamos todos juntos nisso e era muito importante nós iniciarmos este direto deixando claro isso. Nunca qualquer consternação que vocês sintam, inquietação, dúvida, será estapafúrdia ou será algo que vocês não devam partilhar connosco. Portanto, ainda que reforçam o espaço Numerologia na Vida, que obviamente é focado na numerologia como ferramenta, seja, acima de tudo, uma forma ou um veículo para nós termos um olhar super positivo perante a vida e agarrarmos as nossas possibilidades, os nossos recursos internos e transformarmos a nossa vida naquilo que nós mais desejamos para nós, ainda que o nosso foco seja sempre uma comunicação e uma ligação positiva a nós próprios, aos outros e à vida, aqui deste lado da numerologia na vida. É importante também termos conversas sérias e é importante deixarmos aqui claro este espaço para vocês, que nós estamos sempre abertos a escutar-vos, ok? Portanto, há um canal aqui de comunicação muito honesta que nós queremos privilegiar, porque nós também somos pessoas, nós também temos as nossas famílias, neste momento também estamos muito preocupados com o que está a passar, obviamente em particular aqui no nosso país, que nós levamos isso sempre que fazemos alguma comunicação nas redes sociais, por e-mail, de tudo aquilo que nós criamos como programas inclusivamente, que nós temos essa consideração e que nós, novamente, estamos aqui de igual para igual. E, portanto, essa também é uma das razões pelas quais nós optamos sempre por criar estes recursos, como já tínhamos feito em 2020, com o programa 2020, como estamos a fazer agora no início de 2021 com o programa 2021, tenho a certeza que será um estilo de programa que nós iremos continuar sempre, enfim, pelos muitos anos que esperemos que a comunidade e a Academia Numerologia na Vida funcione, e outro tipo de programas que vão ao encontro
exatamente àquilo que nós sabemos que se passa na vossa vida e em vocês. Então nós estamos aqui a revolucionar completamente os nossos planos, com todo o cansaço que isso às vezes implica em termos do nosso trabalho, porque é muita coisa ao mesmo tempo, mas enfim, era importante para nós dizermos, passarmos esta mensagem que nós estamos de facto aqui bastante empenhados em criar soluções para vocês e que, portanto, nós ouvimos com muito carinho as vossas partilhas e que essas partilhas, de certeza, que ao longo de 2021 se vão transformar em recursos que nós queremos disponibilizar para vos ajudar a navegar este ano e esta fase da humanidade tão desafiante, ok? E então, o que é que temos aqui como partilhas? E eu vou resumir, obviamente não vou dizer quem são as partilhas. Se vocês estiverem por aí, quem enviou estes e-mails, estas mensagens, ou até mesmo aqui no Stories, quem colocou algumas questões. Regra geral, o feeling da maior parte das pessoas vai aqui tocar em que tópicos? Cansaço e desmotivação. Cansaço deste ano, de 2020 que passou e que nos drenou a todos, desmotivação de entrarmos num ano novo e nós tínhamos tanta fé que as coisas melhorassem rapidamente e nós percebemos que afinal se calhar vai demorar um pouco mais, desmotivação também de algumas pessoas e eu recebi contactos específicos sobre a área profissional, pessoas que me disseram: esta semana recebi um e-mail da minha empresa a dizer que, afinal, as coisas nos próximos tempos vão mudar e eu, afinal, achava que estava preparada e, afinal, não estou. Portanto, há aqui, de facto, um feeling geral que tem muito a ver com tudo aquilo que nós falámos nos últimos diretos de 2021, que é esta imprevisibilidade, este cansaço, esta falta de rumo, esta falta de foco e, sobretudo, a falta daquele prazer ou alegria de viver que nós precisamos de redescobrir, tal como falámos no direto de ontem. Depois houve, que é super interessante porque são as vossas palavras, não são as nossas, mas que toca diretamente nesta energia 5 que estamos a viver em 2021. Houve alguém que falou, por um lado, de inação. Eu não sei o que se passa comigo, mas parece que eu não tenho capacidade de agir. Mesmo às vezes quando eu até sei o que é que eu devia fazer e o que é que eu quero, parece que há qualquer coisa que me prende e não me ajuda a dar o passo. E por outro lado, também houve quem partilhasse o outro espectro, que é a impaciência. Eu sinto-me impaciente para mudanças. Eu quero mudar, eu preciso mudar, mas estou impaciente porque parece que eu não vejo essa tal oportunidade a surgir. E nós também falámos disso sobre o ano 2021, como o ano 2021, ano 5, o 5 não tem meias medidas, portanto ou é um extremo ou é outro, e realmente nós podemos ter num extremo sem visão, sem capacidade de ação, sem capacidade de decisão e por outro lado esta impaciência, mas porquê é que não acontece nada? De repente dava-me jeito aqui uma reviravolta e sentir que alguma coisa está a mexer. Depois tivemos aqui muitas pessoas, eu acho que talvez, vou arriscar 65% a 70% das partilhas andaram muito em falta de foco para atividades diárias, para o autocuidado, para a priorização, falta de organização e falta de coragem. E nós também falámos disso muito em termos penso que talvez, não sei se foi no primeiro ou no segundo direto, já não me recordo muito bem dos tópicos concretos que falámos, não sei se alguém aí se lembra, mas falámos muito desta questão do foco, como o 5, por ser tão agitado, por ser tão voltado para o futuro e para o movimento e para a mudança, muitas das vezes deixa a nossa mente cheia de ideias, o que pode ser bom, mas que se não forem devidamente canalizadas ou não tiverem uma estrutura, digamos assim, uma organização, elas geram ruído mental e que muitas das vezes esse ruído mental até é depois potenciado por escolhas que nós fazemos cá fora, não é? A escolha daquilo a que damos atenção, do tipo de informação que consumimos, do tipo de conversas nas quais nós, enfim, conversas que aceitamos ter, digamos assim.
E então todo esse ruído que nós acabamos por ter cá fora, também influencia depois o ruído interno. Então há falta de foco, há falta de capacidade de priorização, tanto nas nossas atividades diárias, como mesmo estando a fazer uma mesma atividade que estamos habituadíssimos a fazer, parece que é difícil nós termos concentração e sabermos como orientar os nossos recursos para que uma atividade só não nos leve ao desgaste. E isto é bastante possível que seja muito recorrente ao longo do ano, que é qualquer coisa que eu fazia muito facilmente, agora parece que me toma muito mais energia, me desgasta muito mais, e não tem a ver necessariamente com o cansaço físico, tem muito a ver sim com o cansaço mental, porque a minha mente está menos organizada e, portanto, ela gera menos recursos, e eu já vou dar uns tópicos fixes, ou umas sugestões fixes para isso, ok? E depois, houve também aqui um bocadinho relacionado com esta questão do ruído. Houve ainda quem partilhasse, não foi assim a generalidade das pessoas, mas houve alguém que partilhasse, eu achei interessante colocar aqui, que é muito a dificuldade neste momento em lidar, por um lado, com a quantidade de crítica externa que existe, este caos que está constantemente à nossa volta, como, sobretudo, o conflito de opiniões. Se nós repararmos, e atenção que eu não estou aqui a tecer qualquer opinião, nem qualquer julgamento, porque não me cabe a mim fazê-lo, nem é o tópico aqui para o nosso direto, nem para aquilo que fazemos na numerologia na vida, mas se nós repararmos, nós estamos, não é só de agora, mas agora está mais óbvio, a passar por uma fase em que parece que é muito fácil encontrar divergências de opinião, opiniões acérrimas, ou seja, opiniões que estão aqui muito marcadas, não são opiniões leves, é quase como se o mundo tivesse dividido. E parece que até mesmo junto das pessoas mais próximas, se calhar até o meu círculo de amigos ou as pessoas que vivem comigo, parece que muitas das vezes existe esse conflito quase de valores, quase de ideais. E, enfim, eu acho que, pelo menos falo por mim, basta-me ir às redes sociais e notar isso. Nós temos opiniões, enfim, estamos numa fase em que também acaba por propiciar isso. Enfim, estamos em fase de decisões políticas e sempre que há decisões políticas há opiniões que tendem a ser extremadas, mas mesmo sem considerar a parte política, nós vemos isso a nível muito humano. O julgamento de valores, o julgamento da decisão do outro, se aquilo que o outro faz é certo ou errado, e parece que é difícil de encontrar um meio termo. E não que isto tenha necessariamente a ver com o 5, mas eu acho que nós estamos a caminhar para lá, e talvez vai ser mais claro aquilo que eu estou a dizer no próximo ano, em 2022, eu sei que ainda falta, mas passa muito rápido, que é a necessidade que eventualmente nós vamos encontrar, ou espero eu, que nós encontremos essa necessidade entre nós de ver acima dessas opiniões divididas e encontrar, mesmo quando existem essas opiniões extremadas e tão divergentes, encontrarmos uma verdade comum. E que a verdade comum não tem nunca a ver só com a nossa visão individual ou com a visão individual do outro, tem a ver com aquilo que nos toca a todos. E talvez quando à medida que o ano for passando, ainda que eu acredito que seja mais em 2022, talvez seja mais fácil nós encontrarmos essa verdade comum e talvez necessitemos então deste período mais caótico para depois chegarmos a essa compreensão. Acredito eu também que tudo na vida tem o seu tempo certo, na humanidade também. Estou a ver aqui algumas partilhas vossas, eu já vou ler aqui as vossas opiniões, está bem? Continuando a dizer que não cabe de todo aqui neste direto, nós debatemos aqui questões políticas, não é isso, está bem? Portanto, foi um exemplo, como outro qualquer. Isto pode acontecer exatamente num matrimónio, numa reunião familiar, e não tem nada a ver com política, tem a ver única e exclusivamente com o facto de, neste momento, e isto acontece sempre em momentos de caos e desordem, nós termos muita necessidade de procurar segurança a partir da validação. Se os outros validarem a minha opinião, se o mundo vir o mundo como eu vejo, eu sinto-me mais segura no meu papel e na minha pele. Então, nós tendemos a entrar em debates, em argumentos,
muitas das vezes para nos sentirmos validados da nossa opinião. E claro que isso é válido, somos humanos e é assim mesmo que acontece. Às vezes vale a pena perceber o que é que nós realmente queremos ganhar, se queremos ganhar alguma coisa, ok? Mas isso são questões que eu acho que vamos falar mais delas em 2022, ok? Agora, como resposta e como tópicos que podem ajudar aqui estas questões que têm surgido e que vão continuar a surgir ao longo de 2021, começar por dizer, em primeiro lugar, que nós falamos de muita coisa nestes últimos diretos, eu tenho noção disso, de muitos conceitos e alguns que parecem assim mais abstratos até, e dizer-vos que é perfeitamente normal, e nós aqui deste lado estamos habituadíssimos a isso, que muito daquilo que nós falamos nestes diretos, que ainda o estamos a fazer no início do ano, que só venham a fazer totalmente sentido daqui a uns meses. Isto é o prato do dia aqui deste lado da numerologia na vida. Porquê? Porque falando mesmo em termos, enfim, de numerologia em si, mais técnicos, o ano tem sempre uma dimensão crescente. Falámos um pouco disso ontem no direto, não sei se estiveram aqui, se tiveram a oportunidade de escutar, até a propósito de uma questão que foi colocada sobre o ano pessoal, acho que foi isso, e que eu expliquei um pouco como é que funciona uma energia anual. E uma das coisas que eu disse é as energias não são constantes, tal como nós. Vamos ver, as energias, a numerologia, aquilo que ela explica é o comportamento humano. Nós estamos a falar de comportamento humano, não estamos a falar de outra coisa diferente. E o comportamento humano não é linear, porque nós, seres humanos, quer queiramos, quer não somos lineares. Portanto, quando nós falamos, neste caso, de ano universal, que é aquilo que nos afeta a todos, não é? Aquilo que descreve o comportamento do coletivo, e o coletivo é a soma de todas as pequenas partes, sendo que todas estas pequenas partes somos nós, a nossa forma de estar, a nossa forma de pensar, as nossas ações, as nossas decisões, o nosso comportamento. Portanto, a soma dessas pequenas partes vai resultar naquilo que é a energia coletiva. E, portanto, o ano universal é isso. É como é que nós, seres humanos, num todo, nos relacionamos, interagimos, aquilo que criamos, aquilo que destruímos. Portanto, todo este processo de transformação resulta naquilo que é o ano universal. E o ano universal, como eu tenho dito muitas vezes, tal como outras energias anuais na numerologia mais a nível pessoal, é uma oportunidade de crescimento e amadurecimento. E essa oportunidade de crescimento e amadurecimento anual, ou seja, que acontece durante 12 meses, ela tem uma energia que não é constante. Porquê? Porque nunca nenhuma curva de aprendizagem, e por isso é que se chama curva e não se chama outra coisa qualquer, é linear ou tem exatamente a mesma dinâmica. Quer isto dizer que quando nós olhamos para uma análise de 12 meses, nós temos de ter em consideração que aquilo que nós estamos a sentir em janeiro não é igual àquilo que vamos sentir em março e muito menos igual àquilo que vamos sentir em setembro. Portanto, há um pico, geralmente o pico da energia aproxima-se não necessariamente do meio do ano, mas de setembro, e depois, consoante o tipo de ano, essa curva de amadurecimento é diferente. A curva de amadurecimento de um ano universal 1 é diferente da curva de amadurecimento de um ano universal 5. E nós, estudando numerologia, conseguimos entender essa dinâmica, o que nos ajuda muito também a entender porque é que, por exemplo, no ano universal 5, nós entramos em janeiro em profundo conflito. Porquê? Porque a energia de janeiro, no ano universal 5, cria esse conflito. E só a partir, vamos pôr assim, vamos ser otimistas, no ano universal 5, só a partir de maio é que nós sentimos efetivamente a energia do ano com mais clareza e conseguimos mais ativamente trabalhar nela. Se tivermos em atenção
as ferramentas que, por exemplo, nós estamos a passar aqui nestes diretos e, por exemplo, no programa 2021, ok? Não quer dizer que toda a gente chegue a maio e esteja super claro, ok? Portanto, isto depois depende do nosso trabalho individual e depende daquilo também que nós queremos fazer com a nossa vida e com estas ferramentas, ok? Portanto, isto era importante esclarecer porque eu sei que muitas das vezes existe alguma ansiedade e então no ano 5 a ansiedade é coisa que não falta. Há alguma ansiedade em ter as respostas e que as coisas mudem rápido e nada na vida pode ser feito com ansiedade. A ansiedade é completamente inimiga de uma vivência plena e, portanto, manter aqui presente acima de tudo, antes de dar aqui as sugestões, que é normal que muito daquilo que eu esteja a falar ou que tenha falado nos diretos e aquilo que nós temos ao máximo procurado passar nas nossas comunicações aqui na Numerologia na Vida, é normal que ainda não faça sentido, ok? É normal que ainda seja uma coisa muito abstrata. Aquilo que é importante, sim, e este é o convite que eu deixo aqui para vocês, é que à medida que o ano vai passando, que nós não deixemos esta informação esmorecer, que nós a mantenhamos ativa e, sobretudo, nem que seja fazer umas notas e, não sei, pôr no desktop do computador ou num diário. Quem tem a agenda numerológica da Numerologia na Vida, anotar na agenda. Ou seja, criar aqui lembretes, porque senão isso é aquilo que acontece na maior parte dos casos, que é passa a euforia de janeiro e de fevereiro e de repente em março já estamos noutra e já esquecemos tudo e o ano é sempre igual, ok? Portanto, nós não queremos mesmo que isso aconteça, está bem? Agora, que soluções é que nós temos aqui para estes tópicos todos que falámos e, sobretudo, o que é que nós podemos fazer cada um de nós na nossa individualidade para começarmos aos pouquinhos a contornar, reforçando que, enfim, todas as vossas partilhas, elas foram todas certeirinhas para aquilo que é os desequilíbrios do ano 2021. Okay? Portanto, não são vocês que estão mal na vida ou que precisam de ser, entre aspas, corrigidos, não é? Portanto, às vezes há um bocado aquela sensação de eu não me sinto bem, há qualquer coisa mal comigo. Não necessariamente, ok? Portanto, isto é um processo pelo qual nós estamos a passar e como eu digo tantas vezes, é importante recordarmos isso. Eu, pelo menos, faço este lembrete muitas vezes para mim. Quando existem desconfortos é quanto mais podemos crescer, é quando mais nós podemos fazer melhorias na nossa vida, é quando mais nós podemos escolher diferente. Se nós estivermos confortáveis e totalmente satisfeitos com aquilo que se passa na nossa vida, nós não procuramos melhor. Ok? Portanto, vamos aproveitar dentro daquilo que são as nossas capacidades, utilizando os recursos que nós temos à nossa mão, pegar neste desconforto e transformá-lo em algo positivo. Está bem? E então, tópico central que toca isto tudo e que é importantíssimo reforçar como solução não é nada novo, eu já falei disto, vou apenas enfatizar. Todas estas questões que vocês falaram reforçam-se, solucionam-se, estruturam-se ou de alguma forma encaminham-se se nós tivermos durante este ano um cuidado atento, presente, constante com a nossa saúde mental. Tudo aquilo que vocês descreveram nas vossas questões tem a ver com o quê? Há um caos que eu até posso dizer que está cá fora, ou está neste momento da minha vida, ou está nesta área da minha vida, e que se relaciona único e exclusivamente com um conflito interno que está a surgir desta fase. E eu quando digo esta fase não é em termos nacionais, esta fase pela qual todos nós, em termos, digamos assim, de humanidade, estamos a passar e que nós ainda não sabemos gerir. Ok? Este ano, tenho falado várias vezes, é um ano que testa os nossos equilíbrios, levando-nos a sentir os desequilíbrios, porque o 5 não tem meia medida. Então o 5 diz o quê? Se nós queremos encontrar aquele sítio de satisfação, temos que experimentar primeiro a insatisfação. Se nós queremos aquele sítio de leveza, temos que sentir um sítio primeiro daquele peso. Se nós queremos sentir liberdade, nós vamos ter primeiro que experienciar a ausência dessa liberdade. Não é para ficarmos lá, é para, de alguma forma, criarmos aqui um mecanismo catalisador
daquilo que tem que ser transformado a nível individual ao longo deste ano de 2021. E a solução, de facto, passa por quê? Se nós tivermos todos, e nós falámos muito deste triângulo da decisão nestes últimos diretos, se nós tivermos todos um cuidado atento com a nossa saúde mental, sabermos sentir os sítios em que estamos, e sim, é perfeitamente válido que nós tenhamos dias em que não estamos tão bem, em que precisamos desabafar, em que precisamos de encontrar um ombro amigo, em que precisamos, se for possível, de chorar, de ter aqui um momento de catarse. Tal como havemos de ter outros momentos em que vamos ter, enfim, porque nós somos de picos, sensação de querer dar força a um amigo, ou a um familiar, ou a alguém que não está tão bem, ou apetecer-nos ir para as redes sociais e fazer uma partilha super motivadora para gente, vamos ficar todos bem, vai correr tudo bem. Portanto, qualquer que seja o nosso estado, nós precisamos de aceitá-lo, ok? E quanto mais nós colocarmos priorização na nossa estrutura mental, na nossa capacidade de decisão, sobretudo o foco no nosso bem-estar, o que é que me faz sentir bem, o que é que eu posso fazer diariamente, por mais pequeno que seja, que me devolva a sensação de motivação, de inspiração, aquele equilíbrio que nós falámos, né? A mente e o coração alinhados para decisões e ações inspiradas. Quanto mais houver esse cuidado, melhor, mais capacitados vamos estar para lidar com esse caos externo, está bem? E, portanto, eu apontei aqui, mediante as vossas questões, alguns tópicos que eu vos gostava de dar, e depois já vou ver aqui as vossas questões. Aliás, hoje, até se alguém quiser entrar em direto para fazer aqui alguma partilha, pode ser, está bem? O meu plano era olhar para o meu relógio. O meu plano era o direto ser curtinho, enfim, a conversa depois vai saindo e acaba por ser sempre à volta de uma hora, mas gostava de ter aqui tempo para depois vos dar a voz, porque, enfim, isto é para vocês, é para dar espaço aqui à comunidade e não tanto ser eu sempre aqui nos meus monólogos, ok? Portanto, primeira ideia, o mundo está agitado, está tudo um caos lá fora, muitas vezes não consigo aceitar estas divergências de opiniões, está tudo assim meio que louco, não é? Parece que estamos assim todos um pouco loucos, sinto que isto me consome, o que é que eu faço com isto? Se o meu foco é a minha estrutura mental, a minha sugestão para vocês é, nós temos algo fabuloso que ninguém nos pode tirar a menos que nós cedamos esse poder pessoal, que é a capacidade de escolha. Quando nós passamos por estas fases de agitação, em que o mundo está louco, e que parece que essa loucura nos deixa ainda nós mais loucos, aquilo que nós devemos cultivar para o nosso bem-estar, para a nossa saúde mental, é a capacidade de selecionarmos, escolhermos muito bem aquilo que vem até nós. E isto, meus amigos, é inteiramente da nossa responsabilidade. Isto pode resultar em quê? Se eu sinto que de manhã eu acordo e enquanto ao meu pequeno almoço vou às redes sociais e que existe nas redes sociais constantes ataques a isto e àquilo e pessoas que literalmente, vou ser completamente honesta, pessoas que vão para as redes sociais para descarregar frustrações e, enfim, tudo aquilo que nós sabemos que existe, que é muito fácil de fazer atrás de um telemóvel ou do computador. Cabe-me a mim escolher o tipo de informação que eu consumo. Se eu estou rodeada de pessoas que também constantemente se queixam ou me criticam, e houve alguém que falou aqui que se sentia muito consumido pela crítica externa, novamente, eu posso não conseguir mudar a opinião dos outros, e nem quero, porque na verdade não, enfim, é uma coisa que afeta na QB, não é? Na medida em que eu deixo, eu posso escolher o tempo que eu quero ouvir aquilo, se eu quero ouvir aquilo, portanto é tudo uma questão de escolha. Este ano nós precisamos de fazer boas escolhas. Eu quando falo de decidir e de decisões inspiradas e de ações inspiradas, eu não estou só a falar de me vir assim uma luz e eu de repente saber o que é que fazer da minha vida e como é que eu quero criar um projeto meu e como é que, enfim, aquela promessa de felicidade às vezes muito utópica.
Eu não falo só disso, claro que tudo isso é importante e é bom sonharmos, imaginarmos e criarmos uma realidade nossa. Eu falo sobretudo desta capacidade de decidir os maiores detalhes da nossa vida, não é? Portanto, com quem é que eu passo tempo, com quem é que eu falo, o que é que eu consumo, ganhar aqui, de uma forma maior domínio sobre escolhas diárias que parecem tão insignificantes, mas que têm ao longo do tempo, que se vão construindo umas sobre as outras e acabam por ter um peso grande, ok? Portanto, esta é a primeira sugestão, é que, sobretudo no ano 5, em que há tanta coisa à nossa volta, tanta informação, coisas tão rápidas, não é? Parece que nós estamos sempre assim num ritmo acelerado, tudo a passar a 1000 a hora. Aí sim é que nós precisamos ainda mais de saber fazer boas escolhas, ok? Depois, houve aqui alguém que falou de falta de foco. Enfim, como eu disse, foi assim talvez 70% das pessoas que falaram da dificuldade em focar. Novamente, claro que nós estamos a falar aqui de questões generalistas, porque nem todas as pessoas colocam tanto detalhe assim sobre as suas questões. A falta de foco é uma coisa muito, muito abstrata. Foco em quê? Foco em relação a quê? Foco quando? Até porque muitas vezes há uma certa confusão entre foco e concentração. Enfim, não vamos agora a esse detalhe. Mas, novamente, para nós treinarmos o nosso foco, nós precisamos de fazer o quê? Há uma solução muito simples para o foco. Que, enfim, já falámos dela. É a escolha. Quando eu estou desfocada, eu estou a escolher que existem várias informação, que existam muitas opções a surgir à minha volta. Não é? E, portanto, se eu quero cultivar foco, eu tenho de aprender a selecionar, a priorizar. E este ano é um ano que também, de alguma forma, nos empurra, ainda que seja mais para o final do ano que nós vamos perceber isto, mas que nos empurra muito à necessidade de priorização. Porque quando nós não sabemos priorizar, aquilo que acontece é que nós perdemos-nos nas 1001 coisas que tentamos fazer, ou dos 1001 sítios onde queremos chegar. Ok? Portanto, priorização é fundamental para solucionar questões de foco. Novamente, as questões foram colocadas aqui de forma muito abstrata, mas de uma forma já ajuda. E depois, que obviamente falamos de foco, falamos aqui de um tema. Este tema é clássico. Eu adoro este tema, sou sincera que é talvez dos temas que eu mais estudei na minha vida e continuo a estudar. Tenho, assim, uma paixão louca por este tema, que é o que é a procrastinação. Aliás, na Numerologia na Vida, na Academia, nós temos um programa específico, um programa de mentoria, que é dedicado exclusivamente a combater a procrastinação. Mais do que combater, porque nós não combatemos a procrastinação, nós criamos hábitos de produtividade. É a única forma de combater a procrastinação, é passar da procrastinação ou da eterna preparação para a ação. Então, quando nós desenvolvemos mecanismos internos, mentais e não só, também emocionais, porque há aqui sempre a parte emocional a funcionar, voltados para a produtividade, a procrastinação deixa de existir. Há uma motivação constante para a ação. E isso é que é o verdadeiro, entre aspas, combate à procrastinação. Este é o tema que a maior parte das pessoas fala e, já reforcei isso em outros diretos, ano 5 é o ano em que nós mais sentimos este peso de procrastinar. Muitas ideias, muita vontade de mudança, muita vontade de fazer muita coisa. Vivemos muito num plano de ideias e essas ideias não passam à ação ou não geram uma ação. E isso é a mesma coisa do que procrastinar. Okay? Por muito que eu diga, é ótimo, eu tenho imensas ideias e adoro debater com os meus amigos as ideias todas. Aliás, eu tenho um grupo de amigas que nós brincamos muito com isso, que nós temos ideias milionárias, às vezes faltam-nos as práticas milionárias, mas de facto nós temos ideias, já montámos para aí talvez uns 300 negócios, só que não. E claro que fazemos isso na brincadeira, porque cada uma de nós tem a sua profissão e gostamos muito do que fazemos, mas de facto isso muitas vezes acontece. Nós temos ideias para imensa coisa, somos capazes de estar num jantar com amigos e ter, nesse momento temos ideias brilhantes, mas depois não geram rigorosamente nada. E isso é a mesma coisa que nós falámos em procrastinar.
Claro que uma coisa é nós fazemos num contexto de amigos, outra coisa é quando o fazemos em relação à nossa vida. E é bastante recorrente também e, de facto, tem muito a ver com o que é a procrastinação. E talvez gostasse de dar aqui uns tópicos bons para isso, já que é um tema que eu gosto tanto. A procrastinação, na verdade, nada mais, nada menos é que um adiar do fracasso. Quando nós temos muito medo que o resultado do que quer que possamos fazer ou que queiramos fazer não seja exatamente aquilo que nós desejamos, seja por medo da crítica dos outros, os outros não vão gostar, seja porque eu me vou expor muito e eventualmente os outros possam ver que eu não sou perfeita, seja porque eu não tenho a segurança de que eu realmente consigo fazer isto como eu gostava. Então o que é que nós fazemos? Nós mantemos-nos eternamente num estado de preparação, ou seja, de, entre aspas, pré-ação. Porquê? Porque isso dá-nos uma ilusão fantástica, e eu ontem acho que dei um exemplo disso no direto, de que estamos a fazer progresso, porque estamos em preparação, né? E pesquisamos e lemos, estamos constantemente naquele estado de não, eu estou a fazer isto, eu estou dedicada a isto, mas não gero resultados nenhuns. E então essa ilusão de que nós estamos em movimento ou que estamos em progresso, na verdade não é mais nada menos do que nós nos enganarmos e não encararmos este confronto com o nosso medo de fracasso ou de não resultar, ok? Como alguém está aí a dizer, medo de não resultar e das críticas, exatamente, né? E eu até dei, penso que foi ontem, um exemplo assim levezinho, que é quando nós compramos livros e dá-nos só o trazer livros para casa, não é? Vamos à livraria e trazemos livros para casa e metemos os livros na estante ou na mesinha cabeceira, seja o que for, e dá-nos assim uma sensação de cultura, não é? De, entretanto, já tenho este conhecimento todo, já tenho estes livros para ler, mesmo que às vezes eles fiquem lá anos na estante para serem lidos, não é? Portanto, é um bom exemplo de como é que muitas vezes nós temos esta capacidade de nos enganarmos com a separação entre as nossas intenções e depois as práticas. Boas intenções é bom, mas sem prática depois são só apenas boas intenções e muitas vezes ilusão. O que é que nós fazemos para combater a procrastinação este ano? Há muita coisa que nós podemos fazer para criar hábitos de produtividade, mas talvez umas boas sugestões para este ano, que é um ano tão ativo, será... Por exemplo, nós, enfim, já falámos um pouco disso, da capacidade de priorizar e muitas das vezes a dificuldade que as pessoas têm, e eu vejo isso muito nos processos de mentoria, em criar hábitos de produtividade, tem a ver precisamente com o estabelecerem objetivos completamente irreais. Que é, eu quero fazer isto e vou para a minha agenda, porque sou uma pessoa organizada, e então escrevo na minha agenda que neste dia vou fazer isto. E geralmente chego à conclusão que, das duas uma, ou eu não estou devidamente motivada para aquelas atividades ou tarefas, e há obviamente também um trabalho interno que nós podemos fazer de reconquistar essa motivação, ou entender porque é que a motivação não está lá, ou então que eu não tenho ideia nenhuma de quanto tempo é que me demora aquelas atividades. E então, geralmente, o que é que acontece? Nós estabelecemos 1001 atividades para fazer num dia ou numa semana, ou seja o que for, não as conseguimos fazer porque lá está, ou falta essa motivação, ou muitas das vezes, mesmo havendo a boa intenção, nós não nos damos conta de que é preciso muito mais energia, muito mais recursos, muito mais tempo para as completarmos, e então como não fazemos check na nossa lista, elas vão acumulando. E quanto mais nós vemos, isto é um processo puramente mental, o ser humano é assim, mais vale encarar do que combater isso. Quando nós vemos que não estamos a conseguir cumprir objetivos, aquilo que nós temos a tendência a fazer é cumprir menos. Porque dá a sensação de frustração, de atraso, eu não estou a conseguir, isto não vai resultar, ok? Portanto, é o efeito oposto daquilo que nós pretendemos. E então, aquela primeira sugestão que nós fazemos nesse caso é, em vez de nos enchermos de objetivos, reduzirmos esses objetivos a pequenas metas e conquistas que sejam execuíveis e que, ainda que pareçam mínimas, são uma escada que resulta mais tarde nos objetivos que nós queremos cumprir. Okay? Portanto, é a capacidade também de simplificar
capacidade de priorizar e a capacidade também de, lá está, de escolher, como nós já falámos, e não assoberbar tanto com objetivos muitas vezes irrealistas. E posso dizer isso com toda a garantia depois de muitos anos a fazer mentoria, sobretudo a nível profissional. Este é talvez dos grandes obstáculos ou bloqueios da maior parte das pessoas na concretização de objetivos, é mesmo o facto de estabelecerem objetivos ou metas irreais. E isto é facilmente... resolve-se facilmente, está bem? Nós conquistando aqui estes pequenos hábitos, e digo-vos, quem tiver interesse mais sobre este assunto, volto a dizer, nós na Academia Numerologia na Vida temos um programa de mentoria só de produtividade e os alunos têm sempre excelentes resultados, quaisquer que sejam os objetivos. Já tivemos pessoas no programa de mentoria que o objetivo era arrumar aquele escritório, aquele quarto lá em casa que estava acumulado de tralha há não sei quanto tempo. Pessoas que tinham livros. Tivemos recentemente um dos programas, uma aluna nossa que queria escrever um livro de contos e fê-lo, ok? E foi muito interessante ver o processo dela ao longo do programa, de ultrapassar os seus medos, os seus desafios, enfim. Temos exemplos muitos, ok? Portanto, quem tem interesse, acho que é muito válido, ok? Depois, outros últimos 2 pontos sobre aqui este ano e no fundo eles acabam por se cruzar um pouco com isto que acabámos de falar da procrastinação, derivam um pouco disso, que novamente, eu reforço, vai ser ponto central aqui em 2021, a questão da impaciência. E a impaciência, enfim, ela na verdade não é muito diferente da inação. Nós falamos da inação, né, da procrastinação, não é muito diferente da impaciência, porque tanto um como o outro são um estado de não ação, né? Portanto, e de estarmos muito desfocados daquilo que nós podemos fazer no momento presente. Portanto, aquilo que eu dei como dica neste momento para a procrastinação tem a ver com o quê? Que é de todas as coisas que eu tenho para fazer, eu vou escolher uma e vou-me focar única e exclusivamente naquela, uma de cada vez. E, portanto, muitas das vezes a solução para a impaciência é exatamente a mesma coisa. Em vez de estarmos à espera, quando é que me vai aparecer uma oportunidade, ou quando é que vai acontecer isto, não é? E estarmos nesta ansiedade, recordarmos que nós podemos sempre, no sítio onde estamos, com os recursos que temos, fazer alguma coisa. Então é escolher fazer essa coisa e fazer. Portanto, reforçando que 2021 pede ação. Não é só boas ideias, não é só agitação mental, é prática. Permitimos experimentar, explorar, mesmo não tendo a certeza, como tanta gente falou também nas mensagens, se vai resultar ou não. Não importa. Não importa, na verdade. Importa sim é experimentar, é testarmos o que é que nós somos capazes de fazer, até onde é que nós podemos ir. Quantas e quantas vezes nós não descobrimos aquilo que não é para nós ao experimentar aquilo que não é para nós, não é? Portanto, conseguimos fazer essa limpeza e conseguimos ficar claros internamente. Não tem que ser uma experiência falhada, muito pelo contrário, ela gera um resultado. Sempre que existe um resultado, uma experiência não é falhada. Certo? Portanto, depois a consideração se o resultado é positivo ou negativo, isso depois já é uma questão de julgamento. Portanto, fazer e gerar resultado é sempre bom. Nós não temos resultados, é se não fizermos. Okay? E a impaciência às vezes pode-nos pôr um pouco aí. Não sei se está aí quem colocou uma questão desse género, mas se tiver, eu gostaria de depois ler a opinião, está bem? Se fez sentido. E por fim, novamente relacionado com o mesmo assunto, falta de certezas. E aliás, houve alguém que pôs, a Vânia pôs agora aqui a questão, como fazemos para avançar quando temos medo? E eu digo muitas vezes, parece clichê, que é o medo não é aquilo que nos impede de avançar. Porque o medo pode e deve ser visto como um catalisador, um motivador para a ação. Nós podemos e devemos... Vejam uma coisa, só quem está adormecido, só quem não sente medos, é que não tem direção para nada. Portanto, uma pessoa que está adormecido, está tudo bem, sabem aquelas pessoas que nós perguntamos, também vai a vida? Vai-se. Uma pessoa sem interesse na vida, uma pessoa que não tem interesse na vida, quando tem interesse em fazer qualquer coisa, tem sempre medo. Porquê? Porque faz parte do ser humano dar passos em falso, no escuro, sem certezas. Mas também é uma falácia
e que deriva muito de toda uma construção sociológica e muitas vezes educacional, portanto, há toda uma história por trás disso, nós convencermos que precisamos ter uma certeza para avançar. Nós não precisamos de certeza para avançar. Nós dizemos a nós que ficamos mais confortáveis se eu tiver a certeza para me mexer. Mas nós não precisamos de ter a certeza para fazer um movimento. E, novamente, tudo é uma questão de escolha. E aquilo que eu acredito é que nós, mais tarde ou mais cedo, percebemos que ganhamos muito mais, e é aí que deve estar o foco, em fazer um movimento mesmo com medo, mesmo com certezas, do que não o fazer. E tudo isto depois tem a ver com os nossos limiares, os nossos limites entre conforto e desconforto. Aquilo que geralmente nós trabalhamos em termos de mentoria para ajudar a ultrapassar os medos e produzir ação é criar constantemente listas de ganhos, sejam eles secundários ou não, relativamente ao ficar ou fazer. E muitas das vezes fica muito claro, é rara a pessoa que num processo de mentoria nesse exercício não fique para ela muito claro. Quando faz essa lista, quando sai só das ideias e só do mental e faz essas listas dos ganhos primários e secundários de cada movimento ou da falta de movimento, geralmente fica muito organizado internamente, que ganha-se muito mais em fazer do que não fazer. Ok? E novamente aqui sobre esta falta de certezas, deixar ainda o tópico que eu digo muitas vezes que uma mente caótica gera resultados caóticos, uma mente abstrata gera resultados abstratos, ou uma mente sem rumo gera, obviamente, falta de rumo depois nas ações. E aquilo que eu recomendo sempre para quem está numa fase em que eu não tenho certezas é começar por organizar pedaços da sua vida, que pode ser, por exemplo, enfim, sobretudo as senhoras têm mais isto, ter aquelas fases em que de repente apetece-me organizar a casa, ou organizar o escritório, ou organizar aquelas gavetas. Não é à toa que nós temos este impulso, porque quando nós temos à nossa volta um ambiente organizado, nós criamos espaço internamente para pensar de uma forma mais ordeira. Portanto, criar sistemas de organização. E esses sistemas de organização podem bater precisamente naquilo que eu falei há pouco sobre a procrastinação. Organizar melhor o meu dia, não sobrecarregar o meu dia com tarefas e com atividades. Mais vale fazer apenas 2 e eu chegar ao final do dia e estar completamente satisfeita porque cumpri, do que desenhar um plano para 5 tarefas que não são execuíveis e eu chegar ao final do dia e sentir bolas, tanta coisa que me falhou. Aí alguém está a dizer que foi sexista esta da arrumação. Helena, é mesmo estatístico, ok? Pelo menos na minha estatística, na minha prática, está bem? Acho que talvez a única exceção é aqui o meu marido. O meu marido tem isso, porque ele é muito organizadinho e portanto, gosta muito de ter as coisas organizadas. Ok? Portanto, organizar à nossa volta ou ajuda-nos a organizar internamente. O processo devia ser ao contrário. Quanto mais organizada internamente eu estou, mais facilmente a minha vida cá fora vai ser organizada, mas às vezes nós precisamos aqui deste inputzinho e por que não às vezes fazer um bocadinho do processo inverso e realmente de criar essa organização cá fora. Criar organização, vamos lá ver, se eu tenho um projeto em mãos e é difícil para mim estruturar ideias, trabalhar numa secretária organizada, num escritório organizado, organizar melhor o meu tempo, tudo isto ajuda-nos, está bem? Portanto, falta de certeza, nós trabalhamos com, ou compensamos com, neste caso, com organização, um sistema de organização. E esse sistema de organização também não só compõe essa organização externa, como também o autocuidado e essa organização mental. Portanto, a organização mental é uma forma de autocuidado. Ou o autocuidado pode gerar essa organização mental que nós desejamos. E talvez, podemos ir agora falar aqui muita coisa sobre autocuidado nesta fase das nossas vidas. Não vou por aí, mas existem muitas formas de nós praticarmos autocuidado.
cada um tem a sua forma. Aliás, falámos um pouco disso no direto de ontem, sobre como é que nós vamos tocar de alguma forma essa noção no programa 2021. Mas mesmo sem falar em especificidades de números, reforçar aqui que o autocuidado pode ter muitas expressões e deve ser sempre adaptado àquilo que são as nossas necessidades no momento. E às vezes pode partir, é uma questão de experimentarmos e de nos permitirmos essa experimentação. Pode passar simplesmente por eu de manhã ter meia hora para mim. Pode perfeitamente incluir eu ao final do dia chegar a casa e, bem, agora estamos de quarentena, estamos em confinamento, mas, por exemplo, chegar ao final do dia, depois do dia de trabalho e tomar um banho quente ou ir à janela, respirar um pouco de ar puro. Enfim, há coisas tão simples que podem e devem se transformar em hábitos e não apenas em escapes quando nós estamos menos bem e que, sendo hábitos, e um hábito, para ser um hábito, tem que ser praticado com alguma consistência, ok? Porque senão não é hábito, é apenas, enfim, uma tarefa que nós fazemos de vez em quando, algo que nós fazemos de vez em quando. Portanto, um hábito tem que ser recorrente, tem que estar instalado na nossa mente. E então, criar esses mecanismos de autoproteção, no fundo é isso, que nos garantam esse tempo, esse espaço para voltarmos a criar essa organização mental. Há aí alguém que está a falar de meditação, obviamente, claro que sim. Aliás, eu reforcei, novamente, penso que no último direto, que a meditação é um dos... Qualquer que seja a forma de meditação, existem muitas formas de meditação, acredito eu, é uma das grandes soluções para a nossa dificuldade em criar este equilíbrio e saúde mental em 2021, extremamente necessária. Aliás, nós até já falámos aqui em termos de equipa que é uma das opções que nós queremos criar como solução para a nossa comunidade, e digam-me vocês se vos faz sentido isto, já agora porque não ter aqui o vosso feedback da comunidade, criar digamos que uma meditação, enfim, um programa de meditação, e não sabemos muito bem como é que vai acontecer, que seja adaptado às necessidades deste ano. Enfim, nós podemos meditar em muitas vertentes e de muitas formas, e então criar aqui uma espécie de programa de meditação de ano 5 para sobrevivermos a este ano 5 e encontrarmos esta estabilidade. Portanto, sim, já estão a dar feedback, espetacular. Ok, vai ficar na nossa calendarização de projetos para este ano. É uma coisa que está pensada há muito tempo, mas às vezes as boas ideias também precisam de encontrar o seu tempo certo, e realmente é algo que nós queremos fazer muito porque sabemos que este ano é mesmo importante e, sobretudo, que este ano é mais desafiante. Nós o fazemos porque andamos neste caos, né? Andamos na espécie de corre-corre, agitação e... acreditem que nós entendemos perfeitamente muitas vezes o desafio em encontrar esta estrutura, esta organização mental, esta estabilidade, e parece que num dia se cá estamos melhor e no outro dia a seguir vem qualquer coisa e destabiliza-nos outra vez, e as notícias então também não ajudam muitas das vezes, não é? Meditação essencial, espetacular, ok, vamos registar isso aqui, ok? Ora, vou aqui olhar para as vossas questões, dizer-vos que, para quem tem estado menos atento, hoje fecham as inscrições do programa 2021, aquele programa que nós lançamos no início do ano são 4 aulas, 4 aulas que acontecem na Academia Numerologia na Vida. O programa é gratuito, podem se inscrever, enquanto houver vagas, naturalmente, e é um programa que nós vamos fazer todos em comunidade, dentro da academia, e que irá decorrer em 4 aulas, algumas delas gravadas, e portanto vocês podem assistir durante esses 4 dias na academia, e eventualmente haverá uma aula, apetece-me, que será em direto, okay? Para nós podermos tirar dúvidas e esclarecer, tal como nós fazemos aqui estes diretos, mas dentro da academia, obviamente. Portanto, questões... e tinha aqui uma nota da equipa, antes que me esqueça. Sempre que tiverem
porque têm surgido alguns casos. Dificuldades ao fazerem a vossa inscrição, enviem um e-mail para nós, porque nós facilitamos essa inscrição, porque às vezes tem a ver com o quê? Ou os e-mails vão para spam e por alguma razão, sobretudo as pessoas que têm e-mail do Hotmail, o Hotmail costuma enviar os nossos e-mails do nosso servidor para spam, ou então às vezes acontece o quê? Algum de vocês já fez um curso na academia e, portanto, já tem conta na academia e esquece, não faz o login antes de se inscrever no programa e então acontece que depois é difícil cruzar a vossa inscrição com o registro que vocês já têm feito. Portanto, quem já tem, que já faz parte da Academia Numerologia na Vida, façam o vosso login e depois aí registrem-se, é mais fácil, tá bem? É menos um passo difícil para vocês e depois nós que temos que solucionar, tá bem? As aulas vão ser neste horário? Sim, sendo que as aulas gravadas ficam disponíveis na Academia para vocês assistirem durante os 4 dias, ok? Portanto, o programa decorre durante 4 dias e durante 4 dias vocês podem perfeitamente assistir 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Para além das aulas existem materiais disponibilizados, materiais de apoio, seja exercícios, enfim, material escrito que nós disponibilizamos para vocês integrarem a informação e, portanto, nós damos, obviamente, esse espaço para vocês poderem navegar na academia aos horários que forem mais convenientes. Tirando, obviamente, a aula em direto, que se vocês quiserem participar, a minha sugestão é que convém que estejam em direto, porque, como podem ver, há aqui maior interação. Ok, questões então aqui. Questões, onde se podem escrever, o link está na bio, aqui do Instagram. Portanto, é fácil. Certíssimo. Ok, há aqui... agora escaparam os vossos comentários. Há aqui alguma questão sobre aquilo que falámos? Faz-vos sentido isto? Como é que vocês se sentem aqui para este ano de 2021? Como é que... Ok, Bárbara, dentro da academia onde acedemos, faz o teu login na academia e o programa, se já te inscreveste no programa, que eu acho que sim, penso que já vi a tua inscrição a passar-me à frente, vai lá aparecer na academia todos os programas, junto dos outros programas que possas já ter adquirido, está lá esse programa, ok? As aulas aqui ainda não vão estar disponíveis porque só vão começar amanhã, dia 21. Portanto, até lá não vês ainda... Ok, então estão aqui a perguntar sobre as sessões de mentoria. Nós temos um programa que ele não está sempre disponível. Porquê? Porque sendo um programa de mentoria nós fazemos um acompanhamento mais atento. E, portanto, o programa de mentoria decorre em X semanas, em que existem naturalmente aulas que são disponibilizadas de semana a semana. E depois, para além dessas aulas que estão gravadas, aquilo que nós temos são sessões, tal como estas assim, em que nós esclarecemos dúvidas, damos orientações e acompanhamos quem tenha projetos específicos, digamos assim. Qualquer que seja o projeto, não tem que ser necessariamente profissional. E por essa razão nós só abrimos vagas de X em X tempo, porque gostamos de fazer o programa numa altura em que a equipa toda está focada em vos dar a máxima atenção. Penso que ainda este trimestre irá abrir uma nova turma de programa de mentoria. Portanto, aquilo que eu sugiro é estejam atentos à newsletter. Nós comunicamos sempre primeiro, antes das redes sociais, nós comunicamos sempre para a mailing list, ok? Novamente, as vagas são sempre limitadas porque para garantir a qualidade do programa em si, que conseguimos dar atenção a todas as pessoas. Portanto, as vagas realmente, sou muito honesta, costumam esgotar mal nós lançamos na newsletter, portanto, muitas das vezes nem são comunicadas nas redes sociais, ok? Sim, o programa, este 2021 começa, é verdade, dia 21 às 21. Ora, que eu nem tinha reparado nisso. É verdade. Que atentos. Que atenta, Maria. Sim, avisamos convém vocês estarem na mailing list, tá bem? Portanto, subscrevam a nossa comunicação habitual
como eu digo sempre, nós não prometemos que não somos muito chatos e que só enviamos mesmo e-mails quando temos conteúdo de valor para vos dar, ok? Ou quando temos alguma notícia importante sobre alguma coisa que nós sabemos à partida que vos interesse. Por norma, não enviamos spam, ok? Não gostamos de receber, portanto também não o fazemos. Ok, portanto, últimos 5 minutos. Oh, já passou da nossa hora. Ok, portanto diz aqui a Carlota que tudo faz sentido para mim, sinto sim alguma agitação, mas como faço meditação diariamente, tem-me ajudado muito. Espetacular. Também faço uma boa utilização da agenda no que diz respeito a notas, inclusivamente. Que bom! Nós que este ano investimos tanto em termos de informação e de energia na agenda numerológica, ficamos mesmo contentes de saber isso. Ok, partilhas aqui da Maria que tudo o que estamos a falar está-se a passar. E é normal, existem pessoas que podem eventualmente já estar a sentir isto tudo, outras que, como eu disse há pouco, vão sentir talvez um pouco mais à frente. Carlota, que bom que utilizas a agenda numerológica. Ficamos mesmo felizes. Já não temos agendas, não. Portanto, as agendas também é daquelas questões que nós, nesta altura do ano, recebemos talvez não sei quantas por dia. As agendas numerológicas são um produto em edição limitada. Portanto, o que é que nós fazemos todos os anos? Entre, geralmente, outubro e novembro, nós abrimos um processo de pré-venda. Portanto, no fundo é o que é uma encomenda, em que vocês podem encomendar a vossa agenda. Só está disponível para encomenda nesse período. Fechado o período da pré-venda, as agendas vão para produção. E porque como são personalizadas, portanto a capa tem o vosso nome e tudo mais, obviamente nós não é uma produção em massa, não é uma agenda, vamos esclarecer isto, não é uma agenda nem um diário igual àqueles que vocês encontram nos supermercados que são feitos em massa. Portanto, nós temos aqui, obviamente, um processo de produção diferente, então aquilo que optamos por fazer para garantir a qualidade temos um período de pré-venda, fecha esse período de pré-venda e aquilo que nós fazemos é passar à produção, daí que, por norma, os diários só são enviados depois em dezembro. E, portanto, sempre que vocês quiserem garantir a vossa agenda, estarem completamente atentos ao período de outubro, novembro, porque já recomendo mais outubro, porque às vezes novembro nós fechamos um bocadinho mais cedo se já tivermos muitas encomendas, como foi por exemplo este caso, tivemos muitas encomendas e fechámos um pouco mais cedo para garantir que conseguimos fazer tudo a tempo, até porque sabemos que os correios iam andar meio loucos com a pandemia e portanto aí vocês garantem que em 2021, ou neste caso depois já 2022, têm a vossa agenda. Depois disso já não é possível, está bem? Não abrimos mesmo já mais. Depois tem a versão, digamos assim, digital, que é o guia numerológico, e esse está sempre disponível. Podem sempre encomendar. Só não tem a agenda, mas tem as orientações, tem a análise anual, trimestral, mensal e por aí. Que espetacular! Portanto, vou passar isto à minha equipa que vão gostar. A agenda deste ano teve um enorme upgrade, já tinha gostado de 2020, mas a 2021 está excelente. Que bom! Bom, então, vou pôr aqui, não sei se alguém quer fazer alguma questão sobre o que falámos, sobre o programa 2021. Que feedback estão bons, devia estar a tirar print screen disto tudo. Fico mesmo feliz. Caso contrário, se não têm questões específicas sobre o que falámos, então, amanhã começa o 2021, às 9 da noite, vocês vão receber um e-mail a dizer, tadã, primeira aula disponível. Podem automaticamente assistir à aula, ver os materiais de apoio dessa aula só e aconselho que façam tudo em tempo útil, ou seja, não deixem acumular, porque, como vos digo, vai estar disponível apenas pelo período em que dura o programa. E estamos lá, há sempre um espaço de comentários, utilizem o espaço de comentários, nós estamos aqui focadíssimos em vocês para vos dar esse apoio e vamos criar esta boa energia da comunidade no programa 2021. Nós estamos aqui para vocês, portanto vamos ter muito gosto em vos acompanhar nestas 4 aulas em que vamos dar tudo para vos passar o máximo de informação de como navegar bem este ano da segunda oportunidade, aproveitar esta segunda oportunidade que a vida nos está a dar. E questões que existam ainda têm tempo de enviá-las para o suporte.
E quanto a nós, como ter a certeza que estou inscrita, podem enviar e-mail, ok? Enviem e-mail para o nosso suporte e reforço sempre, a melhor forma de vocês verem se estão inscritos é garantirem que fizeram ou que têm os vossos acessos, os vossos dados de acesso à academia e que se já tinham previamente esses acessos, que fizeram a vossa compra, entre aspas, não é? Porque é gratuita, com esse acesso, ok? Quanto tempo são as aulas? Olha, varia muito, está bem? Há aulas que vão ser um pouco mais longas do que outras, mas o grande foco está nos materiais, ok? Nos materiais de apoio, porque aí é que são os vossos exercícios. Ok, agradecerem a live, eu é que agradeço a vossa presença aqui e esta comunidade incrível, temos mesmo orgulho na melhor comunidade de numerologia que existe no mundo e agradecer-vos pela vossa presença, a vossa participação e por estarem inscritos quem estiver no programa 2021 e quando nós marcamos encontro então amanhã, ok? Um beijinho a todos e um resto de boa noite.